Olá, pessoal. Então, continuando nossa revisão, né, a gente agora vai abordar a questão das transações em banco de dados. Né? Então, uma revisão dos conceitos vistos. Né? Em relação à revisão, né, eu também preparei um pequeno exercício. Né? Mais uma vez, eu reforço, tentem resolver o exercício antes de ver a resposta comentada, a resposta em vídeo, né, que seria feita em sala de aula. Então, tentem resolver antes, ou pelo menos tentar resolver, não necessariamente finalizar ou ter uma resposta conclusiva, mas a partir das dúvidas de vocês, vocês tentam esclarecer através desse roteiro comentado. Então, a primeira questão é: dadas essas instruções nas transações 1 e 2, né, T1 e T2, o que foi inserido de fato nessas duas tabelas, Table 1 e Table 2? Né? Então, a transação 1 começa, né, com uma instrução de insert do valor 1. Depois, save point SP1. Insert valor 2. Insert 3. Save point SP2. Insert 4. Insert 5. Rollback to save point SP2. Insert valor 6. E o commit. Então, na transação 1, T1, que foi inserido? Então, inserido 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendo duas marcas aqui, SP1 e SP2. Porém, antes de inserir o número 6, foi feito um rollback até o save point SP2. Então, tudo que tiver entre o rollback e a marca SP2 foi desfeito. O 4 e o 5 deixaram de ser inseridos. Então, o que foi inserido foi 1, 2, 3 e 6 na transação 1. Então, na tabela 1, 1, 2, 3 e 6. Vamos para a transação 2. Então, inseriu 1, save point SP1, criou-se uma marca, inseriu 2, inseriu 3, criou-se outra marca, inseriu 4, inseriu 5, e um rollback to save point SP1. Então, tudo que está aqui até o SP1, inclusive a criação da marca SP2, tudo foi desfeito. Então, foi em seguida inserir o valor 6. Então, o que ficou no final, na tabela 2, o número 1 e o número 6. Beleza? Ótimo. Vamos para a segunda questão. Assumindo a seguinte escala de execução de transações. Então, temos aqui 4 transações, T1, T2, T3 e T4, e temos uma sugestão de uma escala, né, de execução. Né? Essa escala de execução onde é uma escala pseudo-paralela, né, onde cada linha representa a instrução executada por vez. Né? Então, na linha 2, a transação 2 faz um read numa tupla B. Na linha 3, né, que é a próxima, a transação 1 faz um read em A, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Beleza? Vamos agora às perguntas. Essa escala de execução, né, essa ordem de execução dessas 4 transações entrelaçadas, digamos assim, ou pseudo-paralelas, ela é conflito serializável? Ela é conflito serializável, sim ou não? Caso a resposta seja sim, qual é a execução sequencial, ou sugira uma execução sequencial que seja equivalente no conflito a essa escala? Porque, só revisando, para uma escala de execução ter essa propriedade de ser conflito serializável, isso significa que ela é equivalente no conflito a uma escala de execução sequencial. O que é a equivalência no conflito?
né, já que é uma aula de revisão. Então, uma escala de execução é equivalente no conflito a outra escala de execução, desde que uma possa ser gerada a partir da primeira, trocando blocos não conflitantes. Então, se eu parto de uma escala e começo trocando blocos não conflitantes, a gente diz que a escala gerada por essas trocas, ela é equivalente no conflito à primeira escala. Tá? Então, ela tem garantia de surtir o mesmo efeito. Né? Em outras palavras, se a primeira for consistente, a que foi gerada a partir dela e é equivalente no conflito a ela, né? Trocando blocos não conflitantes, necessariamente também vai ser consistente. Né? Terá o mesmo resultado. Se a primeira for inconsistente, a segunda garantidamente também será, porque elas têm o mesmo efeito, no fim das contas. Tá? E o que seria um conflito? Um conflito são duas instruções que, dependendo da ordem de execução da escala, pode provocar inconsistência. Né? O que gera conflito? Uma operação de write, uma operação de alteração, de escrita, ela conflita com qualquer outra operação que tenha uma certa competição com a mesma tupla, né? Com o que está sendo escrito, o que está sendo alterado. Então, o write B conflita com tudo que acessar B, seja read ou seja write. Né? Então, o write B ele vai conflitar com o read B de T1. Né? Claro, a gente julga conflitos entre transações. Então, esse read não conflita com esse write, porque estão na mesma transação. Né? Mas esse write B de T2 conflita com o read B de T1, com o read B de T3, com o read B de T4 e com o write B de T4. Tá? Igualmente, o write B de T4 conflita com o read B de T2, o write de T2 e assim sucessivamente todos os acessos de outras transações à tupla ou ao espaço, né? B, espaço hipotético aqui nesse caso. Aí vem a pergunta, e aí? Essa escala é conflito serializável? Né? Para ela ser conflito serializável, eu tenho que construir uma escala sequencial que seja equivalente no conflito a ela. Se eu conseguir construir uma escala sequencial que seja equivalente no conflito a ela é conflito serializável. E o item B diz, se for, diga qual foi essa sequência. T1, T2, T4, T3? Qual foi a sequência equivalente no conflito a essa escala aí entrelaçada, né, pseudo-paralela? E se não for, você justificar, olha, não é porque tem um entrave aqui, essa escala é inconsistente e ela não é conflito serializável, né? Ou ela não tem garantia de consistência, né? Tem uma trava aqui que impede que ela seja conflito serializável. Então vamos à resposta, né? Descobrir se ela é ou não e depois eu faço uma pequena alteração para conseguir a outra resposta. Se for sim, para conseguir o não; se for não, para conseguir o sim, para que a gente tenha, né, didaticamente um contato com as duas possibilidades. Tá? Então vamos lá. Partindo dessa sequência daqui, né, T1, T2, T3, T4. Então, T1. T1 tem como ser executado antes de T2, assumindo, né, uma nova escala equivalente no conflito a essa. Teria sim ou não? Eu teria como antecipar as instruções de T1, né, todas as instruções de T1, antes das instruções de T2, apenas trocando blocos não conflitantes. 5 segundos. Eu não tenho como. Né? T1 não tem como ser executado antes de T2. Note que a linha 6 é um read de T1 que conflita com a linha 5 de T2, que é um write B de T2. Então, eu não tenho como fazer com que a linha 6 seja antes da linha 5, porque ela não seria equivalente do conflito mais. Eu estaria fazendo trocas de blocos conflitantes. Então, T2 tem que vir antes. Até aí, tudo bem. Aí vem a segunda pergunta. Mas eu tenho como antecipar todas as instruções de T2 antes da primeira instrução de T1, trocando apenas blocos não conflitantes? Tem. Porque aqui eu tenho um write B e aqui eu tenho um read A.
Então, não são conflitantes. Eu posso antecipar. Então, por enquanto, T2, T1. Né? Agora, vamos incluir T3 na jogada. T3 tem um read B que conflita com o write B. Então, de cara, tem que vir depois de T2. Agora, ela tem como ser colocada antes de T1 ou depois de T1? Read B tem algum conflito aqui em T1? Não tem nenhum conflito, porque o único write que tem é A. Então, read B não conflita com read B. Então, a sequência, por enquanto, poderia ser T2, T1, T3 ou T2, T3, T1. Duas respostas possíveis por enquanto. Vamos para a prova de fogo, né? A T4. Então, a transação T4, ela tem um read e um write. Né? Tem instruções de T4 que conflitam com T3, T2 ou T1. Pronto, ó, o read B de T4, ele só vai conflitar com o write B de T2. Então, T4 não tem como vir antes de T2, né, para gerar uma escala equivalente no conflito a essa. Teria que vir depois de T2, mas até aí tudo bem. Né? O problema, ou uma atenção, a gente precisa ter com esse write B. Então, o write B vai conflitar com o read B de T3. Então, de cara, a gente não tem como executar T4 antes de T3. Ele vai ter que vir depois de T3. E esse write B de T4 também conflita com o read B de T1. Então, o T4 também tem que vir depois de T1. Agora vem a pergunta chave. Eu tenho como, já que tem que vir depois, eu tenho como adiar todas as instruções de T4 para vir depois de T1, porque aqui ela já está depois de T3. Então, tem como adiar tudo para vir depois de T1. Tem algum bloco conflitante no final de T1 com essas instruções de T4 que precisam vir depois dela. Note que a única instrução polêmica de T1 é o write A. E o write A não conflita nem com o write B, nem com o read B. Então, tem sim como T4 vir depois de tudo. Então, a resposta aqui é sim. Ela é uma escala conflito serializável. E a gente tem duas possibilidades de equivalência no conflito sequencial a ela. T2, T1, T3, T4, nessa ordem, que é equivalente no conflito, vai ter o mesmo efeito dessa escala daqui, ou T2, T3, T1, T4. Então, as duas respostas são válidas. Agora, vamos só supor uma alteração sutil aqui. Se esse read A fosse read B, e aqui esse read B, read A, trocasse só a ordem, a transação 1 fosse diferente. Né? Lembre que não pode se trocar a ordem de uma transação. Eu estou alterando a transação, mudando a questão. Né? Então, digamos que um T1 linha não fosse essa sequência de instruções, fosse um read B e um read A em seguida. Aí o B estaria entre o read e esse aqui um write B. Né? Então, o read B estaria entre outro read B de T2 e o write B. Então, o read B ele conflita com o write B. Então, eu não teria como colocar a transação 1 depois da transação 2, mantendo a equivalência no conflito, trocando apenas blocos não conflitantes. Porque nessa alteração, o read B, que a gente muda, assumindo que mudou para B, conflitou com o write B. Aí você diz, então vamos colocar o contrário? Vamos colocar a transação 1 antes da transação 2. Mas aí com a alteração desse write A para write B, eu também não posso antecipar a transação 1 para antes da T2. Porque o write A, sem trocar blocos não conflitantes, né? Porque o write B, assumindo essa alteração, ele conflitaria com o write B de T2 e também com o read B de T2. Então, eu teria que trocar blocos conflitantes para poder fazer essa alteração. Então, já conseguimos um empecilho de cara, né? Já no primeiro par de transações. Então, a justificativa, nesse caso, seria não é conflito serializável, porque a transação 1 não é possível gerar uma escala equivalente no conflito a ela, onde a transação 1 seja totalmente executada
antes da 2, ou a transação 2 totalmente executada antes da 1. Então, elas estariam travadas, né? Então, essa justificativa, para ser mais preciso, você poderia até citar as linhas, né? Olha, a linha 3, que tem read B, conflita com a linha 5, write B. Então, transação 1 não pode vir depois. A linha 15, além disso, a linha 15, write B, conflita com a linha anterior, que é a linha 5, e com a linha 2, não podendo antecipar também a transação 1. Então, travou, né? Ótimo. Então, primeira e segunda questões, ok. Vamos para a terceira questão e última do quesito transações, né? Responda as seguintes perguntas. O que significa dizer que duas escalas estão em conflito? O que significa dizer que duas transações, na verdade, duas transações estão em conflito? Qual o critério? Já comentei sobre isso nesse vídeo, né? Qual o critério para uma transação ser conflitante à outra transação? Primeiro, elas têm que concorrer para o mesmo local, né? A mesma tupla ou a mesma coluna, depende do que é bloqueado, depende do SGBD, né? Então elas têm que concorrer, né? No caso aqui, esse read B concorre com esse read B e com esse write B. Mas além disso, além de concorrer para o mesmo item de bloqueio, a mesma tupla, uma delas, pelo menos, tem que ter uma operação descrita. Então, esse read B não conflita com o read B de T2, mas ele conflita com o write B de T2, porque tem pelo menos uma das duas escrita, tá? Então, de fato, há um problema aqui de conflito, né? Então, tem que ter uma atenção especial para gerar a escala de execução. Então, significa dizer, quando duas transações estão conflitantes, que elas disputam, tem instruções que disputam a mesma tupla ou o mesmo espaço de bloqueio, e pelo menos uma delas tem operação de escrita neste espaço, tá? Então, seria essa uma possível resposta. Item B. O que é o commit em duas fases e quando é utilizado? Tá? Então, 5 segundos para você lembrar o que é commit em duas fases e quando ele é utilizado ou recomendado. Pois bem, então o commit em duas fases, só para ir dando algumas pistas enquanto você ainda tem a chance de lembrar, né? É o que a gente chamou popularmente, ou chama popularmente, de transações preparadas, né? Então, quando a gente tem a necessidade de preparar uma transação antes de confirmá-la ou desfazê-la. Então, imagina só, a gente faz uma transação, quando terminar todas as instruções da transação, né, antes do commit, no lugar de dar um commit, simplesmente a gente prepara a transação. Prepare transaction, e aí a gente dá um nome para a transação, né? Qual a vantagem de se preparar uma transação? Ela já está persistida no disco, mas ainda não está confirmada no banco de dados. Ela já está no disco. Com isso pode faltar energia, eu posso deslogar do SGBD, e aí outro dia ou em outro momento eu faço o acesso novamente e tenho a possibilidade de dar o commit prepared usando o nome que eu escolhi para a transação, né, para commitá-la, para confirmá-la, ou o rollback prepared para desfazê-la. Então, uma transação preparada, uma vez preparada, ela já acabou a transação. Eu não posso adicionar instruções extra, né? Outras operações, outros inserts, updates, seja lá o que for. Não posso, porque a transação já acabou. Agora eu tenho um tempo onde eu posso usar até outra seção do banco de dados, outra conexão, né? Em qualquer outro momento eu posso entrar lá e confirmá-la ou desfazê-la, né? Mas qual a utilidade disso? Qual a utilidade de se preparar uma transação e não dar um commit de uma vez só, né? Já que ela já acabou, já que eu não tenho como evoluir a transação. Quem lembra?
um cenário que a gente viu onde esse tipo de transação, esse tipo de artifício pode ser bastante útil. A gente viu um cenário envolvendo crédito no celular a partir de uma conta bancária, né? Por exemplo, quando se tem uma transação composta por mais de uma transação, né? Eventualmente até em bancos de dados diferentes. Uma transação distribuída, como a gente costuma dizer, ou composta, né? Por múltiplas transações. Então você pode fazer o saque na sua conta bancária daquele valor do crédito e prepara a transação. Em seguida, cria uma transação no banco de dados ou no SGBD da sua operadora de celular e credita aquele valor na sua conta pré-pago. E aí você prepara também a transação. Quando as duas estão preparadas, aí sim você tem uma segurança maior. Você pode confirmar uma delas primeiro, claro, né? Vai confirmar, por exemplo, tirar o dinheiro da conta, dar um commit prepared no seu banco. Então, uma vez que esse foi comitado, você dá o commit na sua operadora. Se por acaso, nesse meio tempo, a operadora saiu do ar e você não conseguiu fazer o commit, você está tranquilo, porque a transação foi preparada, ela já está no disco. Quando ela voltar, você fica tentando de tempos em tempos. Quando ela voltar, você dá o commit, né? Commit prepared. Então, essa é a importância, ou essa é a grande utilidade do commit em duas fases, né? O item C, a gente acabou já conversando sobre ele na questão 2, né? O que são escalas de execução equivalentes no conflito e escalas de execução conflito serializável, né? Duas escalas de execução são equivalentes no conflito quando uma pode ser gerada a partir da outra, trocando apenas blocos não conflitantes, né? Então elas são equivalentes no conflito. E uma escala conflito serializável, ela tem esse título, esse status, quando ela por si só é equivalente no conflito a alguma escala sequencial, como foi o caso da escala da questão 2. Ela não é sequencial e ela é equivalente no conflito a uma escala sequencial. Então ela é conflito serializável. Beleza? Então a gente fica por aqui nessa revisão de transações e banco de dados. Valeu, pessoal!